Olá, meus amados! Hoje eu irei compartilhar 10 suculentas para quem quer iniciar o cultivo, para aquelas pessoas que estão começando a cultivar suculentas. Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. Para você que está iniciando o cultivo de suculentas, nada melhor começar a cultivá-las com aquelas suculentas de fácil cultivo, suculentas que não dão trabalho, suculentas que se cultivam sozinhas. Existe isso, Ruth? Suculentas que se cultivam sozinhas? Por mais incrível que pareça, sim, gente, nós temos suculentas que são muito resistentes ao sol forte, ao tempo, à chuva. Se você quiser cultivar ela em local coberto, gente, quando eu falo em local coberto, é um local onde você cultiva, onde você consegue resguardar a sua plantinha da chuva, do sol forte. Então é um local onde você que controla a quantidade de sol e a quantidade de chuva. A primeira da lista, gente, que eu vou deixar para vocês é a Echeveria Mellow Yellow. Essa planta, gente, maravilhosa, uma planta que se adequa muito bem ao tempo. Eu tenho dela aqui, ó, nesse arranjo, tenho dela em outros arranjos, olha que coisa linda. E o mais legal é que ela vai soltando as mudas no tronco, ó. Então você não precisa nem se preocupar em tirar folhas, tá? Até a decapitação, a poda, se você, não quiser, você não precisa fazer, porque ela vai soltando mudas no tronquinho, ó. Ela enche de mudas. Então uma suculenta resistente ao tempo, ao sol forte, à chuva. Aqui tem chovido muito. Hoje tá um dia lindo de sol, gente. Mas choveu muito nos últimos dias mesmo, nós temos tido muita chuva aqui. Então é uma planta que que se cultiva sozinha mesmo. É só você dar, na verdade, um substrato adequado, bem drenante, fazer uma drenagem boa no vaso, que você não terá problema com a Mellow Yellow. A segunda lindeza, gente, olha o tamanho. Eu trouxe ela para cultivar aqui agora, nesse espaço. Olha que linda que ela está. Mas eu tenho dela em todo o jardim, tá? Tenho dela, vou mostrar para vocês depois, ali no canteiro no chão. Essa, ela tá num pote reciclado, aqueles que a gente usava antigamente para mantimentos, colocar açúcar, arroz, sabe, né? Aqueles, eu fiz a reciclagem. É uma mauna brasileira, olha o tamanho. E é uma planta muito, muito resistente, gente. Depois de bem adaptada ao tempo, ela é maravilhosa, tá? Então, quanto mais sol, mais bonita ela vai ficar, mais com esses babados, babados aqui, evidentes, tá? Olha só. Bem, rulosa, alguns chamam esse efeito de rulosas. Olha só que linda. E a cor também, né? A cor dela se intensifica, ela fica com uma textura bem de plástico mesmo, maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês ela ali no canteiro no chão. Então nós temos dela aqui, ó, e temos dela também aqui. Então, uma planta muito resistente mesmo, tá? Uma planta maravilhosa. Para você que está iniciando, é uma das primeiras que eu comecei a iniciar, das gigantes, que é o primeiro que eu comecei a iniciar e que deu muito certo. Muito certo mesmo. Já fazem praticamente 7 a 8 anos que eu cultivo suculentas e só estou multiplicando ela a cada ano. A Cubic Frost, gente, a Cubic Frost também. A Cubic Frost, por mais incrível que pareça, é uma planta que se adequa bem ao tempo. É uma planta que sim, que você que está iniciando, é uma das echeverias, boas de cultivar, como eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tenho dela aqui, ó, no tempo, no vaso. Você pode cultivá-la também com local coberto, como eu já frisei, né? Só dá bastante sol para essa planta. Aqui ela tá em vaso de barro, né? Um arranjo junto com outras e tem se dado muito bem. Olha que lindona. Das pendentes eu vou deixar aqui o Sedum Burrito. Olha que lindo, gente. Eu plantei ele num vaso maior,
né? Para ele ficar pendente, ele tá ficando maravilhoso. E assim, ó, quanto mais sol você der para essa planta, mais resistente ela vai ficar, tá? Tá vendo como ela tá bem juntinha? Se você não der bastante sol para ela, essas folhinhas, elas vão ficar muito rasas. Essas folhinhas, elas ficam muito estioladas, separadas uma da outra. E não é o que a gente quer, né? A gente quer que fique assim, né? Bem compacta, bem resistente. Você pode estar passando a mão que elas não caem. Quando elas não estão bem compactas, só de você passar a mão, as bolinhas já começam a cair, tá? Então, dê bastante sol para essa planta. Essa planta pode ser, sim, cultivada no tempo. No início, eu tive um pouquinho de medo, mas se você fizer uma boa adaptação dela, principalmente agora na primavera, como agora é início de primavera, você vai ver que essa plantinha, ela vai muito bem no tempo. A Super Boom, gente, a Super Boom também, gente. A Super Boom, depois de bem adaptada ao tempo, você consegue sim cultivar essa lindeza, ó, dessa forma, tá? Então, dê bastante sol. Todas que eu estou mostrando para vocês, elas exigem sol, tá? Se você não tem um local com bastante sol, então nem adianta, né, fazer o que eu tô mostrando aqui para vocês. Você vai ter que cultivar ela, então, em um local coberto, onde você vai controlar as regas, tá? Mas mesmo assim, em local coberto, ela precisa de sol. Se você não conseguir dar muito sol para ela, então você vai ter que fazer um espaçamento maior entre as regas, molhar mais pouco. Aqui elas pegam muita chuva, só que elas pegam muito sol também, então por isso que dá certo. E aqui, ó, vaso de barro, tá? Todas duas, substrato bem drenante. A drenagem é bem grossa, então eu faço bem alta, boto pouco substrato. Isso faz com que o substrato seque rápido, é um dos segredos, tá, gente? Isso faz toda a diferença no cultivo, tá? Um substrato bem drenante vai fazer toda a diferença no cultivo. Vamos deixar algumas de meia sombra também. Aqui eu tenho a Haworthia guspidata. Essa também é uma plantinha, gente, que se propaga muito. Olha só esse vaso, como ele tá lotado, tá cheio dessa lindeza. Eu tenho dela no tempo também e tenho dela aqui em local coberto. Então, o local coberto que eu falo pra vocês é assim, ó, uma varandinha bem iluminada, que pega meio período de sol. Aqui de manhã é sombra, mas à tarde pega sol, tá? Pra você ter sucesso no cultivo delas, tá bom? Então, ó, aqui, ó, tenho a guspidata, eu tenho a retusa também, ó, suculenta de fácil cultivo, uma suculenta que ela praticamente não adoece, tá? Só você ter aquilo que eu falei pra vocês, sol, tá? Local iluminado e bastante sol. Aqui eu tenho a Haworthia marumiana também, tá, gente? É outra fofurice, ó, que linda. Tá bem de pertinho para vocês, né, a beleza da planta. Que a gente consegue cultivar ela muito bem em local coberto. E eu vou deixar aqui para vocês, tem outras aqui, né? Mas essa também é maravilhosa, olha a quantidade de brotos. A cymbiformis também. Porém, essas plantas que eu mostrei para vocês, elas se dão melhor em climas mais frescos. Eu já tenho relatos de alguns seguidores meus aqui inscritos aqui no YouTube, no Instagram, de que, né, que moram no norte do país, onde é mais quente, que essas plantinhas não se dão tão bem. Então, se você for, né, nessas regiões, então cultive ela mais à meia sombra mesmo, tá? Um local mais fresco, sombreado, que não pegue muito sol. Se pegar, é só o solzinho da manhã mesmo, porque elas são mais sensíveis ao calor e ao sol forte, tá bom? O Sedum obesum, tanto no tempo, gente, quanto em local coberto, é uma planta maravilhosa. Fora que ela é linda, né? Olha só. Então, ela se multiplica por touceiras, ela se multiplica em colônias, ela se multiplica soltando os galinhos nos bracinhos, por poda, por folhas. Então, uma planta que se multiplica com muita facilidade, né? A única coisa, sempre que eu tô frisando para vocês, é o sol, tá? O sol é importante para essa plantinha. Somente aquelas que eu mostrei para vocês de sombra, né? Que você vai dar meio período de sol para elas, tá? Então, essas aqui você já consegue dar um pouco mais de sol, onde elas vão ficar mais bonitas, vão se multiplicar com mais facilidade, vão ficar mais coloridas. Olha só que lindeza. Uma pendente, gente, também que fica muito bonitinha. Eu coloquei um raminho só dela aqui, ó.
é o colar de bananinhas. Faz tempo que eu não mostro os meus colares. Eu vou fazer um vídeo para vocês só com os colares. Agora é época de fazer o replante deles, gente. Uma época de refazer o replante. Para quê? Para que eles fiquem bonitos novamente, tá? É importante essa manutenção nas suculentas, de você estar fazendo o replante de tempos em tempos. Então, vou fazer, né? Vou preparar um vídeo com os meus colares para vocês. Aqui eu tenho o colar de bananinhas, que foi replantado há pouco tempo. Olha que fofinho. Que coisa... Eu botei só um raminho. Olha que lindo. Então aqui, ó, como eu tô mostrando para vocês, aqui de manhã muito sol, tá? É no cantinho da casa, um local onde eu controlo as regas. Então de manhã é muito sol e à tarde é um local bem iluminado. E outra coisa, gente, outro fator bem importante, bem ventilado, não é um local sufocado que quase não pega vento. O vento é importante, gente, essa ventilação, para você não ter problemas com pragas, como cochonilhas, fungos, tá? Então, dê um local bem iluminado, com solzinho da manhã para ela, o colarzinho aqui de bananinhas, ó, que ele vai ficar lindão. Outra fofurice pendente, gente, que eu considero de muito fácil cultivo é o Cotyledon pendens. Essa planta, olha, gente do céu, ela é realmente maravilhosa, de muito fácil cultivo. Eu tenho esse vaso aqui que eu tô mostrando para vocês, que já está ficando pendente maravilhoso aqui no cantinho da estante vermelha. Coloquei dele aqui também nessa raposinha, ó. Olha que fofinho que tá aqui na raposinha. Olha só, gente. Aqui atrás ela tá pegando menos sol, tá mais compridinha, né? Onde ela pega mais sol, ela tá mais compacta. Olha só que coisa mais linda. Então assim, ó, diferença, né? Pouco sol, porque fica pro lado de trás, ó. Ela já fica mais tiolada. Já que como ela pega mais sol na frente da raposinha, olha como ela está bonita, compacta e colorida. Então mais uma plantinha aí pendente maravilhosa para você. A Graptoveria Lovely Rose Reversa, gente, planta de fácil cultivo, planta que se cultiva sozinha, que não dá trabalho, planta que você pode cultivar em local coberto no tempo. Tenho dela aqui, ó, nos meus arranjinhos nas latas, né, no meu painel de latas que fica diretamente no tempo, no sol, chuva, tá, gente? Olha que coisa mais fofa. Olha os brotos aqui, ó. Então agora é época, ó, dela tá se multiplicando, ela vai soltando esses brotos laterais, faz muito bem mudas por folhas também, tá? Por folhas você vai conseguir a multiplicação dessa plantinha bem fácil. E aqui dentro eu já vou mostrar para vocês também a Money Maker. Essa que está florindo aqui, ó. Essa é a Crassula Money Maker, também de muito fácil cultivo, vai se multiplicando em touceiras, por colônias, né? Vai soltando vários brotos. Você pode estar cortando esses brotos e fazendo novas mudas. Outra crassula pendente que fica maravilhosa para você usar em arranjos, em vasos sozinhos, em coberturas de canteiros, gente, é a Crassula expansa fragilis. Olha que fofinhas essas florzinhas. As folhinhas têm tipo um pelinho, tá vendo? Olha que coisa mais fofinha. Então as folhinhas são todas gordinhas, né? Como as suculentas são. E quanto mais sol também, mais sol para essa plantinha, mais bonita ela vai ficar, mais ela vai florir. Ela gosta de bastante sol. Quanto mais sol você dá, mais florzinhas ela solta, tá? Então mais uma crassula aí para você, para a sua coleção, para as pessoas que estão iniciando e querem suculentas que não dão trabalho. A Dark Vader, gente, a Dark Vader é uma echeveria que eu descobri maravilhosa. Na verdade, não foi eu que descobri, né? Mas eu quero dizer que eu descobri como de muito fácil cultivo. E cultivo ela assim, ó. Desse jeito. Gente, opa, tinha uma borboleta aqui. Eu cultivo ela desse jeito aqui, ó, no tempo. Aqui ela tem 3 cabeças, 1, 2, 3, ó. Olha que linda. É lata, tá bom? Cultivada em lata e muito sol. Quanto mais sol, mais ela vai ficar nessa coloração maravilhosa, amarronzada que ela tem, né? E as folhas, elas ficam bem viradas, tá vendo? Quanto mais sol, elas ficam com essa folha mais bem durinha, que parece um plástico, e mais viradinha para cima. A Sedeveria Mayalen. Vamos deixar uma Sedeveria também. Outra plantinha maravilhosa, ó. Tenho dela em lata, tenho dela em vaso de barro, vaso de plástico. Agora é uma época que elas floriram muito. Então, né, quando as florzinhas secam aqui, eu retiro. Eu só deixo essas flores, gente, eu já frisei isso em outros vídeos, né? Porque eu tenho muitos beija-flores aqui. E eles vêm visitar o meu jardim. Então, eu deixo
as florzinhas para que eles possam vir visitá-las. A Calanquilácea violácea, olha só que linda, maravilhosa, ela fica nessa coloração incrível, gente. Uma planta maravilhosa também, de muito fácil cultivo, para você que está iniciando. Né, essas plantinhas que eu estou deixando para vocês, gente, são plantas ótimas, onde você vai aprender a estar cultivando suculentas. Através dessas suculentas mais fáceis, você pode depois estar cultivando as demais, as que são mais raras, que tem um pouquinho mais de dificuldade, que exigem um pouco mais de cuidados, tá? Então comece com essas plantinhas, elas são lindas, ficam bonitas em arranjo. Aqui eu tenho um vaso só dela, mas se você quiser fazer um arranjo colocando, né, misturando essa planta junto, ela fica muito bonita, olha só. Então é uma planta que você vai conseguir cultivar, você vai aprender a cultivar e depois você pode estar iniciando nas demais difícil cultivo. O Graptocedum mirinae, esse meu aqui, gente, está com as rosetinhas bem miudinhas, olha só o tamanhico que tá. É que ele precisa eu preciso, né, fazer o replante. Eu não fiz o replante, olha como ele tá todo pendente. Então isso é falta de nutrientes, né, mas ele tá tão fofinho. Se eu fizer o replante aqui, essas rosetinhas vão ficar bem maiores, tá, gente? Mas eu quero deixar para vocês porque ele é de muito fácil cultivo. Você pode estar cultivando no tempo, uma planta belíssima que fica bonita em arranjos, ele sozinho. Aqui esse vaso tem em torno de uns 2 anos já, dá para ver, né? O caulezinho dele tá bem comprido e as rosetinhas estão bem mimosinhas. Olha que coisa fofinha. O Francesco Baldi, o Graptocedum Francesco Baldi, quase não tenho mostrado, né? Resgatar essa planta tão linda, maravilhosa, que foi uma das primeiras que eu comecei a cultivar. De muito fácil cultivo. Ela só precisa de bastante sol, gente, tá? Ela se multiplica em colônias também. No estantinho enche vasos para você cultivar no chão, para você cultivar em arranjos, para você cultivar, como aqui, ó, um vaso somente dela. Bastante sol, tá, para essa plantinha, para que ela fique bonita. É uma planta que eu não tenho problema com pragas. A única coisa é que ela precisa de muito sol. E outra coisa também, o substrato bem drenante, tá? Pode fazer um substrato bem drenante aí pro Francesco Baldi, que ele ama. Então, meus lindos, meus amados, a gente teria muito mais plantas para mostrar. A gente vai se empolgando, né? Quando vê, passa das 10. Mas vamos deixar para um outro vídeo para, né, a gente tá mostrando tudo certinho. Senão o vídeo hoje vai ficar muito comprido. Então, espero que vocês tenham gostado. Plantinhas de fácil cultivo, plantinhas que realmente se cultivam sozinhas. É só você fazer um belo de um substrato para essas plantinhas, dá bastante sol. As que são de meia sombra, cultivar elas, né? A meia sombra, isso quer dizer meio período de sol, outro período você pode estar cultivando ela à sombra, tá? E as que são de sol pleno, quanto mais sol elas pegarem, mais bonitas elas irão ficar. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!